Bom, vamos lá para o nosso planejamento operacional, tá? Planejamento operacional, ele é onde as nossas estratégias e a tática, né, tudo aquilo que a gente já pensou nos planejamentos anteriores vão ganhar vida. Então é aqui que a gente vai detalhar as ações diárias do nosso canteiro de obra, as tarefas, como que a gente vai distribuir as atividades, as funções, quem vai executar, qual é a equipe, quanto que o material chega. Então essa é a parte aqui que a gente tem bastante trabalho, certo? Aqui a gente precisa garantir que cada atividade seja realizada no prazo correto, com a eficiência e a qualidade necessária para a gente poder transformar aí o nosso projeto em um resultado concreto. O planejamento operacional, ele tem uma estrutura que é muito simples para a gente trabalhar. A gente precisa estar muito atento com ela, porque se a gente fizer ela, as coisas funcionam. Primeiro de tudo, planejamento operacional é se ter um plano de ação. A gente precisa saber como vai executar algo. Então a gente já teve lá o nosso planejamento estratégico, definiu vamos construir um prédio, né? O nosso tático já falou para nós quais são as etapas, já criamos lá os nossos processos, nossos EAPs macro. E agora, vamos lá, vamos para a primeira parte, vamos fazer a terraplanagem, vamos organizar o terreno. O que que a gente precisa fazer? Agora é hora da gente criar o nosso plano de ação para cada etapa que a gente vai executar. Então aqui a gente vai detalhar cada atividade, cada EAP que a gente vai estar executando dentro do nosso canteiro de obra, certo? Uma vez que a gente estruturou, a gente tem esse plano de ação, a gente precisa pensar, poxa, legal, gastei uma energia aqui, já desenhei tudo que eu tenho que fazer, e agora? Agora é a hora de executar. Então, quando a gente põe isso para ser executado, a gente precisa estar acompanhando aquilo que a gente fez. Talvez a gente poderia colocar entre o plano de ação, o monitoramento aqui, a execução, mas é uma coisa óbvia. Você já se planejou para organizar, você vai colocar em prática. Coloquei. Vamos lá, direcionei uma equipe para poder executar. Legal. Quantos dias que eles vão gastar? Quantas pessoas são? Né? Qual é o material? Tem lá o nosso planejamento. Bateu 2 dias, o cara não terminou, não alcançou a meta. A meta era para 2 dias. E aí, eu vou esperar mais 2 dias para chegar lá e ver que uma semana ele não fez o serviço? Não, eu preciso monitorar, eu preciso controlar. Então, soltei o serviço, já estou em cima. Cara, você tem 2 dias para fazer, estou acompanhando. Primeiro dia, o cara já não rendeu. Opa, finalzinho do dia, amigão, e aí? Atrasou a obra, o que aconteceu? Algum problema? Como a gente vai recuperar? Você já tem que estar em cima. Não é esperar o dia seguinte para quando chegar amanhã você confirmar aquilo que você já sabia ontem. Está atrasado, né? Então, o monitoramento e o controle é fundamental. A gente precisa estabelecer quais os indicadores aqui que a gente vai estar acompanhando. A gente vai falar um pouco mais para frente. Mas dentro da nossa estrutura, a gente precisa saber como que eu vou monitorar, quais são os indicadores que eu vou estar usando, certo? Então faz parte da estrutura. E terceiro, aqui a gente pode falar da comunicação, uma comunicação bem assertiva, bem efetiva. A gente tem que tomar muito cuidado, já falamos isso em aulas anteriores, a gente tem que tomar cuidado como a gente passa essa informação, como a gente recebe a informação do canteiro. Então, implante rotinas de comunicação. Todo dia de manhã tem a reunião de alinhamento, vai lá, conversa com o seu encarregado, você que é analista, você que é engenheiro, que está dentro da obra ali, principalmente conversa com o pessoal. Porque muitas vezes aquilo que você falou ontem, 3 horas da tarde pro cara, ó, amanhã a gente vai começar a fazer tal serviço. O cara foi para casa, pegou um ônibus, 2 horas dentro de um ônibus, chega em casa, tem a situação familiar dele que ele precisa estar dando atenção, vai descansar. Então, às vezes tem um jogo, o cara assistiu um jogo, já dormiu cansado, né? Acorda cansado, ele não vai lembrar. Então, no outro dia você precisa, ó, vamos lá, fulano, ó, hoje é dia de fazer isso, fazer aquilo. A gente tem o nosso cronograma aqui, a gente precisa seguir. Então, ter uma comunicação bem assertiva é fundamental, tá? O que mais que a gente tem aqui dentro da nossa estrutura? Identificação de tarefa, tá? Então agora aqui a gente já vamos detalhar um pouquinho mais sobre como que a gente vai estar executando. O que que a gente precisa dentro do operacional, dentro ali do nosso plano de ação, é já saber o que que nós vamos executar. Então, a identificação da tarefa que vai ser executada, ela é fundamental. A gente precisa listar todas as atividades que precisam ser executadas, tá?
Por que que precisa? Porque se você não listar, vai faltar alguma coisa. Então, o nosso cronograma, eu vou te dar um cronograma que já tem uma estrutura EAP que vai ficar fácil para você ter um norte, mas cada obra você precisa adaptar ela conforme a sua necessidade, conforme o seu projeto. Então, o que que a gente precisa incluir nesse detalhamento aí, tá? O que que vai ser feito? Então, um exemplo, vamos concretar a laje do pavimento térreo. Legal. A gente já sabe o que que será feito. Quem vai fazer isso aí? Quem fará? Qual vai ser a equipe? Né? Fará? Será que é essa palavra aí? Mas quem vai executar? Equipe A, equipe B, equipe C, terceirizada, é interna, não é? A gente precisa pensar nisso. Como que vai ser feito isso? Qual que é as ferramentas? Quais são as técnicas? Quais são os padrões necessários que a gente precisa para executar isso, né? E um detalhe importante, aonde será feito? Ô, Robert, tá de sacanagem. O cara vai concretar uma laje e eu preciso falar para ele aonde é a laje? Sim. Se você estiver construindo duas torres ao mesmo tempo, e hoje você não vai concretar a torre A, é a torre B, aí o cara vai lá, posiciona o caminhão, ele posiciona a bomba, tudo na torre errada. O que vai acontecer? Atraso. Então, é importante você estruturar, tá? Uma vez eu estava falando dentro de uma aula e aí eu falei sobre a questão de você identificar, né? Falar exatamente, ó, nós vamos concretar essa laje, vamos concretar, vou fazer um outro serviço. Aí o cara falou, olha, é por isso que na caixa de ovo está escrito, né? Ovos, porque talvez o cara pega a caixa e joga de qualquer jeito. Então, assim, a gente tem que avisar aonde que é, como que vai ser feito, tá, gente? Acontece, é distração. Distração dentro da obra. O que mais? Sequência de atividade. Cuidado, viu? Já vi muita gente planejando obra assim, vamos lá, vamos fazer o radier, levantar as paredes, concretar e ir embora. Será que é só isso? A gente tem que tomar cuidado com a sequência das atividades que nós vamos fazer. Ela tem uma lógica para ser executada. Claro que cada profissional ele pode ter uma particularidade, ele tem um entendimento, ele tem uma equipe, ele tem um método no que vai facilitar a vida dele. Então, muitas vezes o que eu falo para você, ó, segue esse caminho, o cara do lado vai falar, pô, mas eu faço diferente, dá o mesmo resultado, um resultado melhor. Pô, legal, vamos ouvir, vamos ouvir e ver o que está sendo feito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Olha só, algumas tarefas elas dependem de outras. E aí, de novo, vou falar, não adianta você querer fazer um radier sem ter feito a infra. Você vai ter que quebrar o radier. E aí, quebrou o radier, você perdeu a resistência do radier, não tem, né, a função estrutural dele foi pro vinagre. Então, tome cuidado. Fiz a parede aqui, já vou fazer o acabamento, já reboquei, vou pintar, beleza, você passou o conduíte. Eu vou ter que quebrar depois de pintado para poder passar um conduíte, né? Então, parece bobo, né, a gente falar assim, mas acontece. Acontece muito, então tem que ter uma sequência de atividades. Quem vai executar, como vai ser executado, o que que vem depois. Tem alguma coisa que me impede de executar agora? Eu tenho que pensar nisso. Por quê? Porque na questão de alocação de recursos, você está muito nisso. Muitas vezes eu me programo para poder fazer uma atividade. Vou abrir a vala para poder passar a tubulação aqui de pluvial. Ok. Eu tenho máquina? Não, a máquina está alocada em um outro serviço. Poxa, não pensei? Não pensei, eu estava preocupado em executar um serviço. Mas dentro do meu cronograma está avisando lá, porque foi feita uma sequência e falou: olha, antes dessa máquina ir para lá, ela tem que abrir aqui outra vala, ou ela está ajudando a movimentar material. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando chega na alocação de recursos, a gente percebe que ou a gente não tem gente, ou está faltando material, está faltando equipamento, está faltando mão de obra, ou um serviço não foi realizado ainda. Então tem que tomar muito cuidado, a gente precisa se planejar, olhar a obra num todo, tá? Com todas as informações, a gente cria um cronograma, né? Já sei o que que eu tenho que fazer, eu sei qual é o meu recurso, eu já tenho a minha EAP do que eu vou estar executando, quem vem antes, quem vem depois, quais são os serviços. Agora é a hora de eu estabelecer os tempos de execuções. Então, vou criar meu cronograma. Essa parte ela é muito delicada, ela é muito complicada, porque muitas vezes a galera não se atenta à execução, ao tempo de execução. Quando eu falo isso, é o seguinte: fiz meu cronograma. Aí o cara vai lá, entrega para o engenheiro e fala: tá aqui o cronograma. Tá.
Não pode alterar esse cronograma. Será? O cronograma foi feito para ser alterado, tá? Você pode ter uma noção. O cronograma ele começa dia 1º e termina dia 30. Esse é o seu prazo. Mas como eu vou executar aqui, aí vai acontecer um monte de coisa. Vai acontecer um monte de coisa. Então a gente precisa saber os tempos. Quanto tempo demora para abrir uma vala? 2 dias. Quanto tempo demora para levantar uma parede? Um dia. Quantas pessoas você precisa? Precisa de três. Essas informações a gente precisa para colocar no cronograma. Com isso, a gente vai garantir se dentro desse 30 dias de obra vai ser possível realizar ou não. Se a gente não tiver essas informações, o nosso cronograma ele se torna inviável. Robert, não tem, é a primeira obra que eu construo, é a primeira vez que eu faço isso, ok, aí beleza. Você vai levantar o tempo, a gente tem uma aula para falar sobre levantamento de tempo, como que você vai executar, bacana, faz parte, mas nas próximas você tem que ter uma referência. É claro e mesmo na sua primeira obra, você tem TCPO, você tem o SINAP, que pode te orientar na questão dessas atividades, sequência de atividades, tempo de atividades, certo? Aqui a gente vai trabalhar sempre com cronograma Gantt, tá? É mais fácil, na minha opinião, é mais fácil, seja no MS Prost ou no Excel para você visualizar, e com checklist diários. São duas ferramentas baratas aí, Excel basicamente toda máquina tem, e checklist é você imprimir as tarefas e ir lá acompanhando na obra, certo? O que mais nós temos aqui? Bom, gestão de risco e contingência, né, é importante dentro do planejamento operacional, a gente pensar sempre nos riscos e nas contingências. O que que seria isso daí? A gente precisa antecipar sempre alguns problemas que surgem durante as execuções. Parece brincadeira, mas é assim. Tem problemas que eles já têm datas para acontecer, tá, gente? Ele tem datas para acontecer. Deixa eu até ver o próximo slide aqui para mim não falar besteira. Vou voltar aqui, ó. Quais são os problemas que podem impactar direto no nosso operacional? O cara faltou. Faltou. E agora? Pô, mas eu não sabia que esse cara ia faltar. Será? Uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Todo dia faz um checklist dos seus colaboradores. Quem faltou hoje? Beleza, põe lá. Aí, ao longo de uma semana, você tem informação. Ao longo do mês, você já tem um histórico do cara. Aí, você abre o seu mês e percebe que o cara sempre falta numa sexta-feira, dia de pagamento ou véspera de pagamento. Opa, já tem uma sinalização. Ah, eu tenho um pessoal que sempre sai sexta-feira depois do almoço para ir no médico. Tem uma situação. Quinta-feira, o Corinthians jogou na quarta-feira, quinta-feira os caras não vêm trabalhar. Uma outra situação. Você começa a mapear a sua obra, o seu pessoal. Então você começa a prevenir. Pô, segunda-feira eu tenho um número alto de falta. Vamos colocar uma atividade mais light para acontecer ali. Se tiver a equipe toda, senta a madeira, a gente consegue antecipar, tá dentro do cronograma, mas se não, não inventa de querer marcar uma concretagem segunda-feira que não vai render. Não vai render, tá? Uma coisa que era para ser 3, 4 horas vai virar aí 10 horas de concretagem e o negócio não vai render. Mesma coisa, pô, sexta-feira os caras trabalhar no sábado ou na sexta-feira que o cara vai receber o pagamento. Esquece, não vai ter concretagem. Você vai passar raiva, entendeu? Então, quando a gente fala de gestão de risco e contingência, é justamente saber, ó, vou programar essa atividade. Se a galera faltar, eu tenho essa equipe que pode cobrir. Ó, vou programar essa atividade. Se não chegar o material, eu tenho um outro material que eu posso estar utilizando numa outra atividade. Então, é a gente antecipar possíveis problemas que podem surgir dentro da operação. Não, lembra que assim, o problema não é só falta, tá? A gente pode ter problema com material, falta de recurso humano, mas falta de material também, equipamento, enfim, né? Tem vários problemas que podem acontecer. E aí a gente precisa definir aqui dentro do nosso planejamento operacional quais são os indicadores que a gente precisa utilizar. Então a gente precisa estabelecer algumas métricas de acompanhamento. Como que a gente vai fazer isso? Vai ser um volume diário de produção? Quanto que o cara produziu? Metro cúbico? Metros quadrados? Vamos analisar consumo de material. O cara está consumindo muito, está consumindo pouco? O que está acontecendo? A questão do cronograma, está dentro do cronograma, as atividades que foi estabelecida estão seguindo naquela lógica ali? Não, mudou. Por que que mudou? Né? Ou está faltando alguma coisa? Fez a atividade um, 2, pulou para 4, cadê a 3? Esqueceu? Deu algum problema? Né? A gente precisa
estabelecer como que a gente vai medir isso daí, justamente para a gente pegar. Pulou para 3, para 4, peraí, mas o nosso checklist está falando que tem a atividade 3. Ô, peraí, errei, falhou, aconteceu alguma coisa. Então a gente precisa entender como que a gente vai fazer esse acompanhamento, certo? Comunicação, a gente já conversou bastante, né, sobre isso daqui. A gente vai bater muito, inclusive a gente vai fazer algumas aulas sobre comunicação aí assertiva, liderança. A gente está com um problema muito grande no canteiro de obra, porque é a comunicação, né? Olha só, eu estava conversando com um colega e ele me relatou que na empresa que ele estava trabalhando, que ele trabalha, encarregados estão com câmera corporal, tanto para poder ver a questão da conduta do colaborador, quanto para garantir que a informação que esteja sendo passada seja clara e objetiva. A tecnologia está aí para nos ajudar. Eu não acho que é ruim, não, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Se você não tem esse recurso, como que eu vou garantir que eu falei e o cara não executou? Simples. Relatório. Começa uma reunião, vai lá e faz um brief do que vocês vão falar hoje. Hoje o nosso tema é A, B, C e D. Falei com todo mundo? Beleza, vem cá. Com quem que eu tô falando? Tô falando com o carregado. Então já é um cargo de confiança, né? Tô falando com o engenheiro. Ó, dá uma assinatura aqui, um visto que vocês estiveram nessa reunião aqui e nós falamos isso daqui. E nessa reunião você vai alinhar os objetivos do dia, da semana, da maneira que você quiser fazer aí, certo? É, e quando for falar, você que está no nível hierárquico mais alto, não fura o negócio não, tá? Não vai lá, você engenheiro, já sair direto falando com o eletricista, com o pedreiro. Cara, você tem encarregado, fala com o encarregado. Você tem analista, fala com o analista. Não, não, é uma coisa que eu quero falar. Então, beleza, marca uma reunião com o analista, com o encarregado e com o oficial. Mas antes, conversa com o seu encarregado. Ó, vamos ter uma reunião assim, assim, assado para conversar com o colaborador. É fundamental, respeito precisa se ter. E aí a informação vai seguir. Sabe por quê? Porque se você chegar lá para o eletricista e falar para ele assim, ô, fulano, vai ali e faz tal serviço. Quando chegar o encarregado já vai pegar ele pela perna. Fala, cara, você tá fazendo o que aí se tem tal coisa para fazer? Ah, mas foi fulano que pediu. Pô, se o engenheiro, o coordenador pediu, você já quebrou o cara. Aí o cara fala, pô, meu, tá passando por cima da minha autoridade. Complicou a situação, entendeu? Então não faça isso. E a mesma coisa, assim, chegou a informação, quero saber quanto produziu. Cara, pergunta para o seu encarregado, pergunta para o seu analista. Você pode, se quiser acompanhar, todo direito seu, mas segue a informação. Porque aí você chega lá pro cara, o cara fala assim, não, eu vou fazer essa parede em um dia. Aí você chega pro seu chefe, seu diretor e fala, não, em um dia tá pronto. Aí chega amanhã, não tá. Aí você fala, cara, mas o pedreiro falou para mim que estava em um dia. Você tá fritando o encarregado. O encarregado vai falar, cara, você não falou comigo? Você que passou essa informação aí, cara. Não, ele fala isso aí, mas é um dia e meio, 2 dias. Ficou ruim para quem? Então a comunicação ela precisa ser assertiva, trabalhe com bastante relatório, faz o pessoal assinar. Ah, é videoconferência. Tá bom. Dá um print lá de todo mundo na reunião, certo? De preferência com os seus dados do que foram falados na reunião, tá? Os temas. E aí entra dentro aqui, ó, o controle e o feedback. Registra tudo, registra tudo que você está passando, a conversa que você está falando com o pessoal, a orientação, registra as atividades, os andamentos dela. É importante vai lá e fala com o seu encarregado, ó, nós tínhamos um planejamento para um dia, tá passando 2, o que aconteceu, cara? Tem uma coisa que eu posso te ajudar aí para melhorar esse processo? Vai entender a situação do cara, às vezes aconteceu uma falta, aconteceu uma falha no equipamento, tá? Não chega só com 2 pés no peito, não. É, com isso a gente consegue identificar também, tá? Qual que é os possíveis gargalos, aí, as insuficiências que a gente tem produtiva. Quando a gente conversa, a gente fala, mas também ouve, a gente consegue entender o lado dos caras. E os caras estão ali tomando sol. Você que é encarregado, você que é coordenador, cuidado, tá? Muita gente sai do ar-condicionado, todo bravinho, tal, porque não produziu. Mas você foi entender o que está acontecendo? O sol está 40 graus, o bebedouro está quebrado, não está saindo água. Pô, o cara tá daquele jeito.
você chega lá com dois pés no peito, meu amigo, ele vai falar um monte para você e não vai trabalhar direito o resto do dia. Então toma cuidado, certo? Documente tudo, deixa uma coisa que também é legal a gente ter nesse controle aqui de feedback é sempre a gente deixar o canal aberto para eles, sabem? É, e aí você pode usar aquela caixinha de sugestão de pergunta, porque muitas vezes o cara vai lá pedir uma informação e ele pergunta para o encarregado pode ficar com medo de ir lá e também passar para você. Então deixa aquelas caixinhas de perguntas para a galera poder passar do dia a dia, o que está acontecendo, o que não está. Enfim, bom, planejamento operacional, posso resumir eles para vocês em um eterno PDCA, tá? A gente precisa planejar, a gente precisa é, executar, a gente precisa controlar e se tiver tudo certo, a gente segue, continua na ação ali de produção. Se não, a gente volta lá para a parte do planejamento, refaz o planejamento, executa e controla, né? Que é o monitoramento. Então a gente vai estar sempre nisso. Ô, Robert, bem que você falou, o planejamento tático é o mais tranquilinho, mais tranquilinho. Estratégico, mais tranquilo. Não tanto, mas tranquilo também. Agora, o operacional, gente, toda hora muda. Toda hora muda. E tira da cabeça, cronograma não é estático. O cronograma ele muda conforme a necessidade, ele muda conforme o dia. Certo? É isso daí. Vamos para a próxima aula, onde a gente vai conversar um pouco mais.